Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Mais um videoaula de ciências hoje. Bom, a nossa videoaula, nós vamos estar fazendo a correção das atividades, tá certo? Primeiro nós vamos corrigir as atividades que eu passei no caderno e depois nós vamos para a atividade do livro, tá legal? Se preparem, peguem o caderno de vocês e o livro de ciências. Bom, essa foi a atividade da aula passada, nós vamos corrigir cada uma. Vamos lá. Primeira questão. Quais são as características de seres vivos? Como é que os seres vivos, eles têm vida? Quais são essas características? Com exceção dos vírus, todos os seres vivos possuem o quê? Células. Os seres vivos possuem células. E substâncias inorgânicas, água e sais minerais. E também substâncias orgânicas. Então, as características dos seres vivos não é só nasce, cresce, reproduz e morre? Não, não é só isso, tá certo? Além de nasce, cresce, de nascer, de crescer, de reproduzir, antes de morrer, acontece o quê? Todas as características do solo é o quê? É possuir células, é possuir substâncias inorgânicas, é possuir substâncias orgânicas. Ele vai nascer, ele vai crescer, ele vai reproduzir e ele vai morrer. Mas não quer dizer que o ser vivo só é isso. Então, existem essas características peculiares de um ser vivo, de possuir célula. Todo ser vivo tem que possuir célula, com exceção de quem dos vírus. Tá legal? Segunda questão. Como está representada a composição química de um ser vivo? Lembra que eu falei na aula passada? Como é a composição química? É uma composição química de quê? De substância orgânica e inorgânica. Que substâncias orgânicas são essas, professora? Todas aquelas que nós comemos, tá? Que nós fazemos a nossa alimentação. Carboidratos, lipídios, proteínas, ácidos nucleicos e vitaminas. E quais são essas substâncias inorgânicas? Água e sais minerais. Agora vamos para a terceira questão, que fala o seguinte. Todos os seres vivos são constituídos de células. Como os seres vivos podem ser divididos em relação ao número de células? Unicelulares e pluricelulares, tá? Desculpa. Vamos para a quarta questão. Quarta questão, eu vou colocar uma canetinha para responder para vocês. O que são seres unicelulares? Unicelulares vem de que só tem uma única célula, tá certo? São seres vivos que possuem uma única célula. Quem são esses seres vivos, professora? As bactérias, tá certo? Agora vamos para a quinta questão. O que são seres pluricelulares? São seres que possuem várias células, mais de 2 células, tá certo? Então, são seres vivos mais evoluídos. Quem são eles? Fungos, bactérias. Bactérias é? Não. Fungos, plantas. Quem mais? Que são o reino dos vegetais, os animais, tá certo? Os protozoários. Tá legal? Vamos lá. A sexta questão. Diferencie a célula procariótica de célula eucariótica. Bem, é preciso vocês lembrarem que na aula passada eu falei a vocês que as células procarióticas, elas não têm um núcleo protegendo ela, tá? Não protege o material genético. Então, esse núcleo dela está todo espalhado na célula. Ele não possui uma capinha protetora envolvendo o núcleo, tá certo? Então, as células procarióticas, o seu núcleo, o seu material genético está todo mergulhado, espalhado. Aonde, professora? Está espalhado dentro do seu corpo, tá certo? Já as células eucariotas, também chamadas de eucarióticas, o núcleo está protegido por uma carioteca, tá? Esse material genético, ele fica protegido por essa carioteca. Eu vou mostrar uma imagem para vocês aqui agora, para vocês perceberem qual é a diferença dela olhando a imagem. É o seguinte, a eucariótica, o núcleo está o quê? Protegido por uma carioteca, tá certo? A carioteca é essa parte daqui, tá bom? Já as bactérias são seres procarióticos e o núcleo está onde? Está espalhado, tá certo? Agora vamos para a sétima questão. Bom, quem são os representantes dos domínios procariotas e eucariotas?
Quem são esses representantes? Reino das bactérias são os procariotos, que também são chamados de procariotas, e reino dos eucariotas são os protozoários, os fungos, as plantas, animais e os cromocistas, tá certo? Vamos para a oitava questão. Como estão classificados os seres vivos em termos de fisiologia, anatomia e história evolutiva? Vamos relembrar? Está dividido em 5 grandes reinos: bactérias, protozoários, tá certo? Deixa eu pegar uma canetinha aqui para poder sublinhar, marcador de texto, tá? São 5 reinos: bactérias, protozoários, tá certo? Os fungos, as plantas e os animais. Como estão classificados os seres vivos em termos de hierarquia? Eu coloquei essa imagem aqui, que foi da aula passada, tá legal? Como é que está dividido tudo isso? Primeiro, em espécie, tá? E o conjunto dessa espécie dá o gênero. Depois, o conjunto de gênero dá o quê? A família. E o conjunto dessa família, das características semelhantes da família, dá o quê? A ordem. E o conjunto da ordem, a classe. O conjunto de classes semelhantes dá origem ao filo. E o conjunto de filos semelhantes dá origem ao reino. Ou seja, primeiro, nós temos a espécie, tá certo? Depois, o gênero. O conjunto de gêneros semelhantes forma uma família. E o conjunto de famílias semelhantes forma o quê? Uma ordem. O conjunto de ordens semelhantes formando o quê? Uma classe. E o conjunto de classes semelhantes forma o quê? Um filo. E o conjunto desses filos semelhantes forma um reino. Como assim, por exemplo, uma espécie de macaco? Essa espécie de macaco vai formar essa espécie, beleza, de um organismo. E o conjunto dessas espécies vai formar o quê? Espécies semelhantes, tá certo? Com características parecidas, tá bom? Forma-se o gênero. E o conjunto desses gêneros semelhantes forma o quê? A família. Tá legal? Agora vamos para a última questão do caderno. Como é a nomenclatura atual dos seres vivos? Como é que é nomeado esses seres vivos? Através do quê? Do gênero e da família. Nesse caso aqui, pertence o mesmo gênero, o cachorro e o lobo. Qual é o gênero? Canis. E a família são diferentes, tá certo? Que a semelhança entre eles não são iguais. Eles não são iguais em semelhança de família, só no gênero, tá? A família do cão é Familiaris e do lobo é Lupus, tá certo? Agora, vamos para a correção do livro, tá certo? Vamos lá. Coloquem, por favor, na página 212 do livro de vocês e vamos corrigir essa atividade. Vamos lá? Muitas vezes, ao estudar os seres vivos, é necessário identificar sua classificação. Nesses casos, é comum o uso da chamada de chave de identificação. É tipo uma fichinha. Nela há a descrição de características que identificam o ser vivo em questão. Veja abaixo um exemplo de chave de identificação. Os seres vivos, seres procariotos, vai para onde? Reino das bactérias. Seres eucarióticos vai para a letra B. Protozoários ou algas. Reino dos protistas. Outros seres vai para a letra C. Apresentam cloroplasto, parede celular. Isso são características de cada reino, tá certo, gente? Aí aqui, por exemplo, quem é que representa os seres vivos? O reino das bactérias. Quem é que representa os seres eucariontes, segundo essa fichinha aqui? Vai para a letra B. Isso nós vamos ver mais adiante o que é cada um, tá certo? Vamos lá. Aí ele está mandando você ir para a letra B agora. Protozoários e fungos e bactérias, no caso, tanto protozoário quanto as algas e outros seres vivos, como fungos e bactérias, também fazem parte dos seres eucariontes, tá? Ele está mandando você agora ir para a letra C. Apresentam-se cloroplastos, parede celular, celulose e realizam fotossíntese. Quem é que tem essas características? Os vegetais.
Não apresenta cloroplasto nem parede celular. Vá para a letra D. Quem é que não apresenta parede celular? São os animais. Apresenta-se, alimenta-se ingerindo seres vivos ou partes deles, reino dos animais. Alimenta-se absorvendo matéria orgânica, são os fungos, ou seja, o reino dos fungos. Identifique em qual reino são classificados os seres vivos. Vamos devagarzinho? É o seguinte. É comum. É comum encontrarmos bolores em alimentos. O que é bolor? É o mofo do pão, que sua mãe fala. Não come esse pão, que esse pão está mofado. Esses seres vivos não realizam fotossíntese e, para se nutrir, absorvem nutrientes presentes no ambiente. Quem faz parte desse reino? Os fungos. Qual é a sequência da chave? Vai ser o quê? A, B, C e D. Vai ser essa sequência mesmo aqui, ó. A, que são seres eucarióticos. B, porque são fungos, porque ele está dentro disso aqui de outros seres vivos. Tá certo? C, eles não apresentam cloroplasto nem parede celular. E D, eles se alimentam absorvendo o quê? Matéria orgânica, tá certo? Agora vamos para outra questão. Os musgos, que são vegetais, tá certo? Geralmente vivem próximos a locais úmidos. Esses seres vivos realizam fotossíntese. E suas células contêm cloroplastos. O tamanho varia de acordo com sua espécie. Eles vivem aonde? Nas rochas, tá? E também em muros. Eles gostam muito de muros. Que também é um tipo de rocha, não é isso? Qual é o reino? O reino dos vegetais. Qual é a sequência? Vamos ver. Se ele é um vegetal, a sequência dele vai ser A, B e C. Para-se aqui, tá certo? Ele não é animal. Ele vai parar no C. Agora vamos para a questão das esponjas, que são seres, são animais, são seres invertebrados, animais invertebrados, tá certo? Que vivem no fundo do mar. As esponjas vivem fixas no substrato marinho. Esses seres não realizam fotossíntese, ingerem o alimento de que necessita através do que, Pro? Me ensina aí, através da filtração da água, tá certo? Seu tamanho varia de acordo com a espécie. Uma curiosidade aqui, que por sinal eu já vi no Globo Repórter, uma esponja, existe esponja no fundo do mar, que o homem pode até entrar no seu corpo. Só que se ele entrar no seu corpo, ele tem que mergulhar no fundo do mar, ele vai estar especializado, com roupa especializada, ele tem que ir de forma que não venha machucar a esponja, porque pode quebrar o corpo dela. Mas assim, ele pode mergulhar. A esponja ela pode ser tão gigante, que você pode entrar dentro do seu interior, né, e sair de novo. Agora sim, claro que você vai entrar, pelo mesmo buraco que você entra, você tem que sair. E não tem abertura de saída, não é o caminho, tá certo? Aqui está uma esponja. O que ela é? Reino dos animais. Qual é a sequência? A, B, C e D. Mostra aí essa sequência. A, porque são seres eucarióticos. B, porque possuem outros tipos de seres vivos, não são protozoários, são animais invertebrados. Letra C, não apresenta cloroplasto, nem parede celular, porque elas são animais. E alimenta-se ingerindo seres vivos ou parte deles. Como é a alimentação das esponjas, professora, através da filtração da água. Ela consegue absorver esses nutrientes. Bom, observe a imagem abaixo e lê as informações presentes na ficha de cada espécie. Essa espécie aqui, uma espécie de perereca, tá? É uma ordem dos anuros, classe dos anfíbios, filho dos cordados. Que reino é esse? Animais. A perereca é um vegetal? Não, é um reino, participa do reino animal. Aqui já outra espécie, tá? Outro tipo de espécie de perereca, que é a Filomedusa hipochondrialis, e da família Ilidae, ordem dos anuros, classe dos anfíbios e filho dos cordados. Também faz parte do reino dos animais. Tá certo? Letra A. Em que reino esses seres vivos são classificados? Reino animal. Todo mundo já sabe, né? Complete as fichas acima, nós já respondemos. Letra B. Identifique as semelhanças e diferença em relação à classificação biológica acima. Qual é a diferença? Bom, S, nível hierárquico, né, certo? E D, que difere. Bom, o que é que elas têm de igual?
no caso, de nível, na realidade, hierárquico semelhante. O que ela tem de igual aqui? A família, a ordem, a classe e o filo e o reino. E o que ela difere? Só na espécie, tá certo? Só que, no caso, que nós chamamos de gênero, que é o nome delas, né? Aqui é o gênero delas, que é a própria espécie. Letra C. Um pesquisador está estudando um anfíbio cujo nome científico é Dendrosophus minutus. Complete corretamente a ficha abaixo. A família Ilidae é a mesma coisa do de cima, né, gente? Só mudou o gênero, tá certo? Ordem dos anuros, classe dos anfíbios, filo dos cordados e reino dos animais. Letra D. Qual das espécies mostradas na imagem A e B, lá em cima, tá? Dessas duas imagens aqui, A e B, qual dessas duas provavelmente tem parentesco mais próximo com a espécie de Dendrosophus minutus? Escreva no seu caderno que você chegou à conclusão. Qual foi a conclusão que você chega? Quem que parece mais próximo? É aquela que são classificados do mesmo gênero. Vamos ver qual é que é classificado no mesmo gênero. Qual é o gênero dessa pererequinha aqui? É Dendrosophus. Vamos ver quem é? Essa daqui, a da família Desófilos Rhodopétalos, tá certo? Bom, hoje nós ficamos por aqui. Que Deus abençoe vocês. Um forte abraço da Pronea.